Irmãos, vamos nesse momento agora pedir ao nosso Deus que nos dê ouvidos para ouvir aquilo que Ele tem a nos falar nesta noite, que nos use como instrumento em Tuas mãos mais uma vez, de forma poderosa, porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, igreja? Você crê que essa palavra, ela alcança corações? Essa mensagem, mesmo sendo gravada aqui, amanhã ela pode, daqui a anos, falar ao coração de alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor, receber as boas novas. Esse é o trabalho da igreja, e nós queremos, não é, que os irmãos nesta noite abram seus ouvidos espirituais mais uma vez. Não permita que nada roube a sua atenção, não é, daquilo que Deus tem a nos falar. Quando eu digo nos falar, estou incluído nesse meio, porque o Senhor já vem colocando uma palavra em meu coração, mas creio que tenho que aprender muito ainda daquilo que o Espírito Santo quer comunicar a mim, quer comunicar à igreja do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 5, perdão, queridos, 2 aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, é a segunda carta, capítulo 5, está aí na nossa projeção para os irmãos que quiserem acompanhar. A palavra de Deus nos diz assim, a partir do versículo 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Versículo 2: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é dos céus. Versículo 5: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Versículo 6: pelo que estamos sempre de bom ânimo, preste atenção, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos nesse corpo, no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Versículo 10: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Feche seus olhos mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Esta é a Tua palavra, e que ela fale aos nossos corações, que o Espírito Santo ministre agora aos nossos corações. Então somente usa-nos como um instrumento, um canal. Não seja o homem a falar, mas Teu Espírito Santo através de nós. Em nome de Jesus, nós te suplicamos humildemente. Amém e amém. A esperança futura. A esperança futura. Se eu perguntar aqui para os irmãos quais os planos que os irmãos têm, não é? Para o ano de 2022, para os próximos 2 anos, 3 anos, 4 anos, cada um vai me dar uma resposta diferente, mas uma coisa eu creio que vamos ter em comum: ninguém vai querer ter morrido em breve, sim ou não?
Glória a Deus, não fique em dúvida não, só conversa com a gente. Não pode, ninguém quer morrer. Ninguém quer, ano que vem estou pensando em morrer ali mais ou menos no meio do ano. Ninguém pensa isso. Ninguém pensa isso. Você pode até estar com uma doença grave, detectada, não é? Mas você fala, eu quero viver. Eu tenho alguns planos, eu creio que Deus ainda pode me usar, que Deus ainda quer fazer algo através da minha vida. Obviamente que estou aqui fazendo com os irmãos um exercício de imaginação. Se você dissesse que queria morrer, você precisa, não é, rever essa resposta, que demonstraria um desejo, não é, suicida. Ninguém quer. Por quê? Porque todos têm uma esperança futura. E é justamente isso que Paulo está escrevendo aos Coríntios. E aqui há um detalhe muito interessante, porque Paulo está falando especificamente deste corpo físico, dessa nossa carne, dessa nossa natureza carnal, terrena, ou até mesmo eu ousaria dizer terrestre, não é? Que veio do pó e para o pó voltará. Nós temos muitas coisas em comum, e uma das coisas que temos em comum como corpo de Cristo é o quê? Que nós vamos ser revestidos de um novo corpo, amém ou não? Amém. Nós vamos ser revestidos de uma nova natureza. Infelizmente, muitos, até mesmo crentes, têm se preocupado mais com a saúde física do que com a saúde espiritual. E Paulo está aqui dizendo que, porque sabemos, no versículo 1 ele diz, nós sabemos. Sabe o que esse sabemos está querendo dizer? Que nós não podemos ter dúvida. Nós já temos essa certeza. E nós não precisamos ir a cartomante, cigano, vidente para saber o seu futuro. A gente estava, não é, recentemente em viagem, e ali na praia aparecem aquelas ciganas, né, querendo ler a mão, coisa comum em algumas praias. E eu fico pensando, eu fico ali olhando, observando, quantas pessoas vão lá e ler. Fala aí alguma coisa. Estão sedentas por ouvir algo referente ao seu futuro, mesmo que seja uma grande mentira. Elas estão sedentas por ouvir. E o diabo é especialista. Não, o que você quer? Dinheiro? Eu vou te dar dinheiro, e às vezes até dá mesmo. Não, tudo que o diabo puder fazer com relação a você pensar no seu futuro, ele vai falar aos seus ouvidos para que você creia em tudo, menos naquilo que a palavra de Deus nos diz. E é interessante que essa dúvida é uma dúvida universal. A esperança futura é algo universal, ou seja, todos nós gostaríamos de saber algo a respeito do nosso futuro. E aí eu te digo, seu futuro, se você tem Jesus, está aqui, nas suas mãos. Tudo aquilo que você precisa saber a respeito do seu futuro, está aqui na palavra de Deus, está contida na palavra de Deus. Todos aqueles que já entregaram sua vida ao Senhor, têm esta segurança. Por isso Paulo começa dizendo, nós sabemos, temos essa certeza, ou seja, nós que aqui estamos. Se porventura alguém aqui nesta noite não tem essa certeza, hoje é a noite aceitável de entender e poder dizer, eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo que Ele é o quê? Poderoso para guardar o meu tesouro, a minha vida, meus sonhos, meus planos, até quando? Até amanhã apenas, até o último dia, até o dia final. É o dia final. É o Senhor quem segura tudo em nossas mãos. Mas Paulo está dizendo, olha, vocês devem não apenas olhar para esta tenda. Você sabe que Paulo era um construtor de tendas, sabia disso, né, igreja? Amém, olha a EBD aí, né?
Paulo era um construtor de tendas, era a maneira como ele trabalhava para, segundo ele, não ser pesado à igreja, não ser pesado aos irmãos. Ele fazia tenda, e aqui ele usa uma ilustração. Paulo é muito bacana, né? Que ele usa qualquer coisa para ilustrar de uma forma bem didática, e nessa noite a gente pode entender o que ele está dizendo. Que nós sabemos que nossa casa terrestre, deste tabernáculo, olha, ele está falando, não é do templo, não é de nenhuma outra estrutura, ele está falando de você. Esta carne aqui, essa casa onde eu estou morando agora, já tem alguns anos, se ela se desfizer, nós temos de Deus um edifício. Opa, está falando da mansão celestial? Também não. Está falando que nós vamos ser revestidos de um corpo de glória, que comparado com isso aqui, não é nada. Isso aqui não é nada, comparado a um edifício. Se te perguntar, você prefere ter uma casinha simples, um barraco, uma tenda, ou você prefere um edifício, algo mais estruturado? A resposta é óbvia, e é o que Paulo está aqui nos dizendo nesta noite. É o que ele está nos dizendo. Olha, se essa casinha, se essa tenda aqui, olha, ou por algum motivo se desfizer, e aí ele faz uma menção, obviamente, à morte, à decomposição desse corpo. Nós temos de Deus um edifício, uma casa que não é feita por mãos, mas ela é eterna. Aqui, não, nos céus. Nos céus. Ah, que pena. Achei que era aqui. Não, é nos céus, porque aqui a traça, a ferrugem, o ladrão pode dar fim. Ladrão pode dar fim. Quantas pessoas, né? Estava vendo algo nas redes sociais, né? Mas creio ter sido até verdade. Um apelo, um ladrão entrando numa garagem, roubando 2 bicicletas, não sei quantos viram, né? Em um edifício. E o rapaz colocou lá um apelo, né? A gente não sabe se é verdade, mas vamos crer que seja, não é? Colocou ali um apelo, pedindo, pelo amor de Deus, se alguém vê, compramos com muita dificuldade, eu e minha esposa, essas 2 bicicletas, é para o nosso trabalho, nós precisamos dela. Ladrão levou. Não quer saber se está paga, se não está, ladrão levou. Da mesma forma, as coisas corruptíveis, Paulo chama as coisas corruptíveis. Nós já falamos aqui anteriormente, tudo é passageiro. Sua casa, seu carro, tudo isso, ferrugem come, acaba-se. Inclusive este nosso corpo temporal, temporário, não é? Em Efésios capítulo 4, eu quero ler aqui alguns trechos, não é? Que vamos voltar a esses versículos, mas eu quero ler aqui ainda alguns versículos de Efésios capítulo 4, versículos de 3 a 6. Efésios capítulo 4, versículos de 3 a 6. Eu vou ler na NVI, vai nos poupar aqui o tempo para uma melhor compreensão, que diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Preste agora atenção. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Será que nós temos essa unidade que Paulo, escrevendo aos Efésios, está aqui dizendo? Porque muitas vezes a gente diz assim: nós somos da mesma igreja, somos batistas, ótimo. Nós estamos até mesmo no mesmo ministério, maravilha. Nós temos as mesmas afinidades, perfeito. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a nossa esperança, por conta de tudo isso que já foi enumerado,
um só Pai, um só Deus, um só batismo, um só Senhor, uma só fé. É isso que nós temos como igreja em comum. E este deve ser o nosso objetivo. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Que Paulo está aqui, queridos, mostrando que nós temos que ter esta mesma compreensão. Se a tenda se desfizer, se o nosso corpo ele se desfizer, não precisamos nos preocupar. Lembra-se o que Jesus disse, ele diz: porque eu vivo, vocês também viverão. Várias ocasiões Jesus nos assegura isso: porque eu vivo, vocês também viverão. Olha que maravilha, eu não preciso me preocupar. Assim como Jesus venceu a morte, Paulo diz, nós também já a vencemos. Para onde Jesus foi, é lá que nós estaremos. E Paulo aqui dá uma ênfase muito grande, ele usa um linguajar de quer seja presentes, com o Senhor, ou ausentes do Senhor. Ele está dizendo, ou nessa vida ou na vida. Sabe por que, queridos, que Paulo está dizendo isso? Para que nós tenhamos uma compreensão clara de que há apenas 2 lugares aonde o crente no Senhor Jesus pode estar. Apenas 2 lugares. Ou aqui na terra, nessa terra aqui onde nós estamos pisando, ou nos céus. Ou nessa terra, ou nos céus. O que Paulo chama de ausentes, presente no corpo, mas ausente do Senhor, ou seja, aqui, ou presentes no Senhor. Ele diz face a face com o Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo. Será que nós temos essa compreensão? Infelizmente muitos creem que uma reencarnação em outro lugar que existe, em planetas que são habitáveis, em um purgatório, em algum lugar de estágio intermediário. Paulo está dizendo nada disso. Ele está dizendo muito pelo contrário. Olha, ele continua falando, no versículo 2, e por isso também gememos. Ou seja, essa palavra, querido, ela dá o sentido de uma ansiedade muito grande. Não no sentido negativo da palavra, mas ele está dizendo assim: olha, nós também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Será que Paulo está querendo morrer? Será que Paulo está querendo ir embora e já ser revestido do corpo glorificado? Não é isso que ele está dizendo. Naquele contexto em que Paulo escreve isso, ele está dizendo: Jesus podia voltar hoje. Jesus podia voltar hoje. Aqui a gente começa até a divergir um pouquinho, porque já existem os ditos crentes no Senhor Jesus que diz que a volta dele, acho que não volta mais. Ou que não vai ser uma volta triunfante como a palavra de Deus nos mostra. Vai ser talvez alguma coisa, um evento aí que vai acontecer, um eclipsezinho, vai ser a volta de Jesus. Muitos já não esperam mais, como Paulo diz, com ansiedade, com vontade de ser revestido do corpo glorificado, que é o que nós seremos assim que ele despontar nas nuvens com seus anjos para levar a sua igreja. Amém ou não, igreja? Você está entendendo? Esse é o grande presente que nós temos da parte do nosso Deus. Isso é o que nós temos de mais importante em nossa vida: aguardar a esperança futura, que não está aqui neste mundo, mas está nos céus. Paulo continua dizendo, como temos essa natureza terrena, teremos também, no versículo 2, a natureza celestial. Quer seja fechando os olhos aqui para este mundo, quer seja fechando os olhos, não sei até quando estarei aqui, ou estaremos aqui, talvez mais um dia, 1 ano, 10 anos, não sabemos, mas se fecharmos os olhos aqui, temos a certeza de que seremos glorificados. Ou se Jesus voltar e ainda estivermos aqui vivos, que privilégio, que vai ser, Eu também estou mais nessa linha de Paulo, queria que Jesus voltasse, só para eu poder dizer, eu fui levado, eu experimentei a morte. Paulo está dizendo, Eu não queria nem experimentar essa morte física, eu queria ser levado
nos anjos, subir com a igreja do Senhor Jesus. Querido, se você já perdeu a alegria de sentir isso, eu quero te dizer, resgate novamente esta alegria, de poder acordar pela manhã e dizer assim: obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita em mim e o teu Espírito, como Paulo mesmo diz, não é? Nós temos agora o vínculo, o penhor do Espírito, versículo 5, veja comigo aqui. Ora, quem para isso mesmo nos preparou para quê? Preparou para quê? Para termos um novo corpo glorificado, um edifício celestial, não é? Para sermos transformados, foi Deus. Ele está dizendo no versículo 5, olha aqui, quem para isso mesmo nos preparou, foi Deus. Não foi seus esforços, não foram seus esforços, não foi o seu intelecto, não foi aquilo que você conquistou ou deixou de conquistar nesse mundo, não, foi Deus. É pela graça que nós fomos preparados, e olha agora, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Eu gosto muito daquela ilustração, né? A carta que vai ser enviada, ela precisa de quê? De um selo. Precisa de um selo. Tem que ter um selo. Você colocar uma carta sem selo, pode estar com o endereço certinho, não vai chegar em lugar nenhum. Vai chegar em lugar nenhum. Mas se tem um selo, ela já está garantida. E o selo é esse penhor do Espírito Santo em nós. É outra coisa que Paulo, em Efésios, que nós acabamos de ler, nós vimos que é preciso ter esta unidade na igreja. Um só Espírito. Um só Espírito. E aí a coisa começa a ficar mais, porque o mesmo Espírito que está em mim é o mesmo Espírito que está em você, em você, em você. É o mesmo. Tem que ser o mesmo. Por isso que Jesus insistentemente dizia o quê? Examinai os espíritos. Vede, porque há espíritos enganadores, há espíritos que trabalham na nossa mente, há espíritos que trabalham na vida dos nossos filhos, há espíritos malignos, Satanás e os seus anjos querendo dominar a nossa vida e nos roubar o quê? O penhor do Espírito. Mas aqueles que estão selados pelo Espírito Santo têm um destino certo. Glória a Deus. Temos um destino certo. O mesmo Espírito que está em mim é o mesmo que está em você, e deve ser o mesmo na igreja do Senhor Jesus, espalhada nos quatro cantos da terra. Isso tem que mexer conosco, igreja. Isso deve mexer conosco, não é? Nós temos que voltar a esses princípios. Está próximo o tempo da minha partida. Onde que está escrito isso? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo. Vou pedir que projete aqui, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Olha que interessante, Paulo sistematiza, faz as coisas muito mais fáceis para nós. Paulo está dizendo assim, falando para Timóteo, você vai ser meu sucessor. Deixa eu contextualizar aqui para os irmãos. Você vai assumir esse ministério, Timóteo. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, ou seja, eu já estou como que um sacrifício, já prestes a ser oferecido ao Senhor, que é a minha própria vida, eu já estou indo embora. Está próximo o tempo da minha partida. Está próximo o tempo da minha partida. Paulo não está indo aqui para nenhum lugar, ele está falando da morte dele mesmo. E aí eu fui ver, será que Paulo está falando de uma partida, vai fundar uma outra igreja em algum lugar? Será que Paulo está falando que o tempo dele ali acabou? Não, ele está falando da morte que se aproxima, já está em idade avançada. Eu mergulhei mais um pouquinho, eu fui ver o que essa palavra partida ela quer dizer. Qual que é a origem dessa palavra no grego que Paulo está aqui usando? Pasmem os irmãos. No original, no grego, tem
dois sentidos muito interessantes que Paulo está se referindo. Um deles, ele está já desfazendo a sua tenda já está prestes a ser desmontada, como alguém que vai acampar, não é? Fica ali alguns dias, no final desfaz a tenda e vai embora. Só que tem um detalhe ainda mais profundo. O sentido da palavra diz desfazer a tenda e continuar a jornada. Olha que coisa tremenda. Paulo está dizendo, está no próximo tempo em que eu vou desarmar esta tenda aqui, mas a jornada vai continuar. Aonde? Nos céus. A jornada continua. Paulo está entendendo que a jornada pode até terminar aqui neste mundo, mas ela continua. Que coisa tremenda, irmãos, para muitos crentes, a morte já é o fim. Tem mais medo da morte do que qualquer outra coisa. Não tem essa certeza, essa segurança que nós precisamos ter como igreja do Senhor Jesus. Ele está dizendo, olha, essa tenda aqui vai se desfazer em breve, mas a jornada vai continuar. Sabe um outro sentido que esse termo partida tem no original? Zarpar. O que é isso? Um navio, né? Está lá no cais, ele vai partir, ele vai zarpar. Ou seja, levantar as velas para sair de onde você está e ir para outro lugar. Levantar as velas, pegar agora um outro vento que vai me levar para um outro lugar. É isso que Paulo está dizendo. É claro que até lá, igreja, nós temos aqui a nossa jornada terrena, mas não podemos perder de vista. E para concluir, o versículo 6 que acabamos de ler, um dos versículos que deve nos dar ânimo, pelo que estamos sempre de bom ânimo. Sempre de bom ânimo. Ânimo para quê? Sabendo que nesse corpo aqui, que Paulo diz ausente do Senhor, nós vamos ter enfermidades, vamos ter dor, vamos ter pesar, tristeza, decepção, cansaço. A idade vai passando, se Deus nos conceder muitos anos, vai sobrevir em nós. Mas Paulo está dizendo, olha, eu tenho um ânimo que não vem apenas porque eu tenho disposição física ou não. Eu tenho um ânimo que não está vinculado se eu estou numa prisão ou não. Eu tenho um ânimo sempre que enche a minha vida e o meu coração. Será que nós também poderíamos compartilhar desta afirmação que Paulo está fazendo? Sempre de bom ânimo. O céu para Paulo não era um destino, mas uma motivação. Vou repetir isso aqui, irmãos. O céu, os planos futuros de Deus para Paulo, não era o destino, não era onde ele queria chegar, mas aquilo seria de motivação para que ele continuasse firme, crendo. Ele esperava uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Hebreus 11:16. Hebreus 11:16, por gentileza, onde fala dos heróis da fé. Eu quero concluir dizendo isso. Preste muita atenção. O que o escritor aos Hebreus está dizendo. Hebreus 11:16 diz assim, falando de todos os heróis da fé. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Eles esperavam alguma coisa aqui neste mundo? Obviamente tinham seus planos, mas eles queriam entrar na terra prometida. O outro queria chegar em algum lugar, o outro tinha que fazer determinada coisa, mas entenderam que a esperança futura era mais importante. Não adiantaria nada conquistar todas as coisas que lhes foram propostas nesta vida, nesta pátria, neste mundo, se não alcançassem a pátria celestial. Hebreus 11:39, a parte B, nos diz que nenhum
nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Mas como assim? Não, você está falando que muitos deles morreram sem ver, sem alcançar aquilo que eles tinham como promessa aqui. Porque as promessas aqui, muitas vezes, elas não vão se cumprir, queridos. As promessas de Deus se cumprem em nossas vidas, a gente crê nisso, não é? Mas a promessa futura da vida eterna, essa para aqueles que têm Jesus, ela vai se cumprir. Está dizendo, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Interessante, lembra-se de Moisés? Talvez um dos melhores exemplos que nós podemos pensar. Não pisou na terra prometida, conduziu o povo, fez milagres, andava com Deus lado a lado, mas olha, não é por aí não, Moisés. Eu tenho algo muito maior para você. Você vai ver que a minha promessa verdadeira, que não depende de coisas materiais, coisas terrenas, é o que eu tenho reservado para você. Irmãos, ainda Paulo nos diz que nós somos como um vaso de barro. Está aqui, ó. Quer ver o vaso de barro? Olha para mim. Você vai ver aqui um vaso de barro, mas que carrega um tesouro precioso. Carrega um tesouro precioso. O que é esse tesouro? Primeiro, o Espírito Santo de Deus. Segundo, as boas novas que um dia me alcançaram. Eu tenho para dar, para compartilhar estas boas novas também com as pessoas. Este tesouro nós temos que compartilhar. Somos como um tesouro valioso em vaso de barro. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele continua falando que isso tudo, essa esperança futura, deve também ser a nossa motivação. Motivação na obra do Senhor, motivação para exercermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, motivação para falarmos às pessoas que não conhecem Jesus. E Paulo vai falar de um ministério da reconciliação. O que é isso? Para isso nós fomos chamados, para reconciliar o mundo com Deus. Fomos chamados para levar pessoas ao conhecimento de Cristo. Este é o maior presente, este é o maior tesouro que este vaso de barro pode dar para as pessoas. Esta é a certeza que nós precisamos ter. E eu concluo lendo o versículo ainda de Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Eu quero terminar com essas palavras de Paulo para os nossos corações nesta noite. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Se esperamos somente para essa vida, se olharmos apenas as coisas que nossos olhos físicos podem ver, se esperarmos apenas nas coisas materiais, se botarmos a nossa confiança no nosso dinheiro, nos nossos recursos, se olharmos apenas para a família que seja, se olharmos apenas para as conquistas que podemos ter aqui, somos os mais miseráveis, somos os mais dignos de compaixão. Nós não esperamos em Cristo apenas para esta vida, apenas para este mundo, mas para agora e para a vida eterna. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós, que a sua promessa, que com certeza vai se cumprir em nossas vidas, até o dia que estaremos presentes no Senhor, nós possamos falar como Paulo: combati o bom combate, corri bem, terminei a carreira, agora vou guardar a fé. Deus tem algo preparado para nós. Coloque de pé, vamos orar nesse instante.
esperança está colocada em Ti, não apenas para esta vida, mas para a vida futura. Quando esta tenda se desfizer, quando esse corpo perecível se for, teremos um edifício nas mansões celestiais com o Senhor. Esta é a certeza, esta é a esperança que temos. Dá o ânimo à tua igreja para reviver mais uma vez as tuas promessas, que em nome de Jesus nós possamos ter o ânimo revigorado, renovado na tua palavra, um novo relacionamento contigo, Deus. É o que nós precisamos. Em nome de Jesus, faz de nós, ó Deus, a igreja que tenha esta unidade. E aí saberemos aonde o Senhor nos levar. Teremos a certeza de que estamos fazendo a tua vontade, cumprindo o teu querer. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Continua falando conosco, continua nos preparando, Deus, para a grande obra que o Senhor quer fazer em nossas vidas. É o que nós te pedimos humildemente, em o nome daquele que tem todo o poder, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, uma semana abençoada para cada um dos irmãos, amém? Nós vamos sair daqui adorando ao Senhor. Não vai embora não, sem antes falar com algum irmão, dar um abraço aí em algum irmão. Isso é para acordar os irmãos mesmo, esse estouro aí. Tinha combinado com o Lucas, no final você faz aquele para acordar os irmãos. Amém, em nome de Jesus. Amém? Uma semana de bênção. Irmãos, nós vamos ter o nosso culto de Natal no dia 26. Traga alguém, não é? Traga um vizinho, um convidado, um parente, se estiver te visitando. Não deixe de vir à casa do Senhor, porque está recebendo visita. Fala, meu querido, você vai ficar ali na rua se você não quiser ir na igreja comigo, hein? Vamos à igreja adorar ao Senhor, porque Jesus nasceu na minha vida e pode nascer na sua também. Convite. Não deixe, teremos uma programação especial, não é? De adoração ao nosso Deus, e cremos que o Senhor Jesus, nós vamos terminar o ano adorando ao Senhor, e Deus já nos preparando para tudo aquilo que Ele quer fazer em nossa vida a partir do ano que vem. Adorando ao Senhor,